saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa continuar abrindo os teus olhos para a luz que brilha nestes últimos dias. Antes de nós darmos início à mensagem de hoje, a mensagem de hoje vai discorrer sobre vários textos do Apocalipse, posso adiantar isso para você, mas não vou adiantar o tema. Nós vamos apresentar um pouco do que a obra de Deus tem feito com base no livro de Malaquias. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e dela vos advenha a maior abastança. O Ministério Quarto Anjo, advertência final, tem empreendido uma obra para levar o Evangelho verdadeiro, aquele que está em Apocalipse 14, a toda nação, tribo, língua e povo. E graças a Deus, conversava essa semana com um pastor colaborador, semana que vem estamos entrando no primeiro país muçulmano, oficialmente, em nome de Jesus, né? O missionário já vai lá, já está destacado o missionário, já foi enviado recurso, então as coisas estão andando. Era um sonho para nós sabemos que tem muitas pessoas que precisam nessa região, e é um sonho realizado e que deve dar sequência. Então, até onde temos conhecimento, o ministério chegou em 20 países já, e vamos avançando em nome de Jesus. Se está em mais, Deus é que sabe, né? Porque a obra não é nossa, é dele. Então o poderoso de Israel está lhe conduzindo as suas hostes. Falando aqui do Brasil e também de todos os países banhados pelo Oceano Atlântico, nós estamos em meio a uma campanha que exige a cooperação de todos. Nesta campanha nós estamos imprimindo folhetos como esse em diferentes partes, e esses folhetos estão sendo entregues em cada quadra de cada cidade litorânea do Brasil e também de outros países. Esses folhetos devem advertir as pessoas do que vai acontecer em breve, o cumprimento das trombetas do Apocalipse. As pessoas que estão no litoral vão ser as primeiras a serem afetadas e por esta razão precisam ser advertidas. Você que mora na faixa litorânea, entre em contato conosco, peça o material já está disponível, não tem custo, e há locais onde o material já está lá, inclusive. Essa semana tivemos um contato de uma pessoa, acho que era na Bahia, né? O material já está sendo distribuído na Bahia, já foi impresso, né? Então você entra em contato. Tem outros estados onde também isso já está acontecendo, não vou aqui sair contando tudo, mas a ideia é: vamos atingir as pessoas que precisam. Portanto, entre em contato. Você pode ajudar de várias maneiras, tanto entregando material, quanto auxiliando na impressão, porque ela tem um custo e o projeto é muito grande. O projeto todo monta mais de 1 milhão de folhetos, então não podemos fazer ele todos de uma vez, porque o ministério é pequeno e Deus também é sábio, né? É na medida em que a gente cresce, que tem mais condições, é que vamos avançando. Mas já deu-se a largada ao projeto. Além disso, temos folhetos novos. Esse aqui é o mais novo. Fala, por que aconteceu isso comigo? Ele é muito adequado ao tempo atual, tem muita gente que está vivendo esse tipo de situação, então ele vai levar as pessoas para a palavra de Deus. Porque não adianta só você pensar, perdi minha casa, meu carro e tal, essas coisas que perecem. O que importa é nós nos endireitarmos e irmos para o caminho do Senhor, o caminho da vida eterna. Um outro folheto com o qual temos feito um trabalho muito agressivo é esse, o Jubileu, que fala sobre o ano da volta de Jesus. Então, entre em contato, peça. Nossa, esse folheto eu tenho entregue em muitos lugares, eu boto ele no meu carro, vou dando, seja no pedágio, a pessoa do sinaleiro, quem eu encontro, frentista, enfim, né? Tem lugar que eles deixam você colocar no balcão, você deixa um pouquinho lá e assim vai, né? Tem outras estratégias, tem uma muito boa, inclusive, né, o irmão que comentou, vamos distribuir para aquele bairro, poxa, vai lá no terminal de ônibus, bota para quem está entrando no ônibus, quem vai já leva, né? Então, enfim, nós temos que levar. O importante é que a mensagem chegue.
Esse outro material, estávamos sem ele, mas já foi reimpresso, o folheto Maratona. Olha, gente, quanta corrida tem aí no Brasil inteiro. Virou uma moda isso aí, né? Domingo de manhã, o pessoal acorda de madrugada para ir lá, seja frio, seja calor, chuva, seja o que for, e vão correr. Bom, então enquanto eles vão correndo, bota lá no carro deles, né? No para-brisa, folhetinho falando a maratona que leva a pessoa para o céu. Então, irmãos, nós temos que semear em todas as águas, temos que semear para todos os perfis de pessoas. O material está disponível. Você que está longe, não consegue vir até Curitiba, vai pagar só o preço do frete. Se você consegue vir até aqui, entre em contato, aí você pega o material, não tem custo, já foi pago. Além disso, a Caixa desse Ministério tem suportado os obreiros que trabalham em tempo integral, não é o meu caso, mas existem aqueles que estão nesta situação, e também para o deslocamento e para a visitação dos campos dos não alcançados. Nós falamos que já estamos entrando num outro país, além dos que já estamos, e isso só foi possível mediante a esse esforço, a essa organização existente no Ministério. Para você que é dizimista e ofertante, a qualquer momento, se você quiser saber como está sendo administrado o dinheiro, aqui não é uma caixa preta, fornecemos relatório de aplicação dos dízimos e ofertas, solicite. Mas também nós não queremos satisfazer só curiosos. Portanto, você vai solicitar, mande os comprovantes dos teus envios de dízimo e oferta, e aí, em troca, você vai receber o relatório. Ou seja, é tudo com transparência, porém com seriedade também. Ok? Irmãos, uma vez colocado isso, só queria acrescentar que nós estamos na etapa 9 de construção da igreja sede do ministério, que cita a rua Frei Lívio Paniza, bairro Campo Comprido. O número é 530 para quem quiser visitar o local. Já estamos na etapa de concluir a fase bruta. Não sei se temos as fotos aí, irmão Cândido, como é que está? Estamos sem as fotos, mas enfim, você que está nos acompanhando já viu várias. E fica aqui o compromisso para a semana que vem. Nós colocamos as fotos do estágio em que se encontra a obra. Vamos começar agora a etapa de acabamento. É uma etapa que consome bastante recursos. Portanto, você e aqueles cujo coração Deus tocou, juntamente comigo, vamos nos unir no esforço para conseguir finalizar a casa do Senhor. Lembrando que não é nenhum templo de Salomão, mas é um templo relativamente humilde, cabe cerca de 100 pessoas sentadas, e tem as escolas, o espaço das escolas bíblicas para as crianças, e também estrutura para transmissão de vídeo para beneficiar você. Então você cujo coração Deus tocou, que quer enviar seu dízimo, sua oferta para esta obra, ou então quer solicitar os folhetos e material evangelístico para fazer o teu trabalho, ou ainda solicitar uma visita nossa, nosso canal de comunicação é o número de WhatsApp. Tome nota, por favor. DDI, para quem está fora do Brasil, 55. Quem está dentro, 41 99509 8425. Entre em contato, para nós vai ser uma alegria, um prazer, podemos te auxiliar também. Irmãos, vamos nos colocar então em pé, enquanto estivermos louvando a Deus. Aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução na salva. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor
por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor, nosso Santo Deus, queremos te agradecer pelas bênçãos dadas em especial pelas ofertas e dízimos que o Senhor tocou o coração de cada um a trazer para a tua obra. Porque o mais importante nesta vida é fazer com que o sacrifício de Jesus valha para muitas pessoas, para que as pessoas recebam a verdade, para que salvem as suas almas eternamente. Ajuda-nos, Senhor, a termos cada vez mais apreciação pelo sacrifício do Senhor Jesus. E perdoa-nos, Senhor, pelo pouco que temos apreciado até aqui. Abençoe cada dizimista, cada ofertante. Abençoe este ministério. Dê, Senhor, sabedoria, prudência e honestidade àqueles que administram o recurso dentro desta obra. Que tudo seja feito com transparência e também, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Continua abençoando todos os projetos, Senhor, aqueles que estão do Teu agrado. Que o Senhor possa operar em favor dos missionários, dos mensageiros que estão em cada campo diferenciado. Também, Senhor, daqueles que encontram-se aqui na igreja sede, daqueles que são apoiadores da obra. Que todos, Senhor, possam fazer a sua parte neste grande corpo que é a Tua igreja. Pedimos, Senhor, que agora nesta segunda hora, o Senhor venha me ungir com óleo santo, perdoe os meus pecados, e que o Senhor Jesus possa falar por meu intermédio para alimentar a alma do Teu povo. E que saiam todos daqui, Senhor, cheios da Tua presença. E que as bênçãos sejam extensíveis àqueles que nos assistem, onde quer que estejam. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje é: ao que vencer, darei. Ao que vencer, darei. Se há um livro que mais do que todos fala com esta geração que vive nos últimos dias da história da Terra, é o livro de Apocalipse. Especificamente em relação à igreja, o Senhor enviou 7 cartas, as quais encontram-se nos capítulos 2 e 3. E dentro destas 7 cartas existem algumas exortações dadas por Jesus, às quais nós faríamos bem em atender e observar. Essas exortações, elas não são objeto para condenar, mas elas são para motivar e também esclarecer. E nós estamos aqui justamente para isso, porque quando nós viemos à igreja com o propósito correto, nós viemos para sermos esclarecidos pela palavra do Senhor. Nós viemos para que o Senhor nos dê o pão certo. E é o que vamos buscar agora. Em Apocalipse 2, no capítulo 7, o versículo 7, perdão, nós encontramos o primeiro de uma sequência de 7. 7 promessas dadas
ao que vencer na igreja. Diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Depois, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Depois, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de eu avançar, porque os versos são 7, nós podemos ver que algumas coisas são comuns em todos eles. Existem pelo menos duas expressões que nós sempre encontramos. Os irmãos podem me ajudar? Quais são as expressões que a gente encontra em todos esses versos? Que elas se repetem em cada um deles, que nós lemos aqui. Amém? São duas, né? Então, uma delas, quem tem ouvidos, ouça. Outra delas, ao que vencer, darei. E as duas estão interligadas, por isso elas vêm juntas. Vamos escrever aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Depois, ao que vencer, darei. Opa. Ok. Irmãos, vamos analisar a primeira expressão. Quem tem ouvidos, ouça. Como é que a gente vai entender isso aqui? Quem tem ouvidos? Ora, quase todas as pessoas têm ouvidos. São poucos aqueles que nascem sem os ouvidos, fisicamente falando, as orelhas, correto? Ela é uma anomalia não muito frequente. Eu não posso precisar aqui qual o percentual, mas nós sabemos, né? É um conhecimento tácito, por assim dizer. Você já sabe, de olhar, que a grande, esmagadora maioria das pessoas tem ouvidos. Então, se a ideia fosse, não, só quem tem ouvidos ouça, então quem tem anomalia está de fora. Não é esse o sentido, tá? O sentido tem que ser espiritual. Aí a ideia é, quem tem ouvidos, na verdade, é quem quer ouvir. Né? Quem quer ouvir. Quem efetivamente dá atenção para aquilo que o Senhor fala. Porque existe o tal do ouvido mouco, não é assim? Ouvido mouco entra por aqui, sai por aqui. Quer dizer, é como se a mensagem nem tivesse chegado. Para todos os efeitos. Eu digo, no sentido da pessoa melhorar, da pessoa mudar de vida e tal. Ela não fez bom uso da mensagem. Bom, para o céu não é bem assim, porque na verdade se ela ouviu, porém não atendeu, então ela é responsável pela mensagem que ela recebeu. Mas Jesus já deixa implícito o seguinte: a mensagem vai servir para quem der atenção a ela. Quem tem ouvidos, quem tem disposição, portanto, essa expressão entende-se como quem tem disposição para obedecer, então você ouça. E o que é para ouvir? Ao que vencer, darei. Deus tem promessa para derrotado? Não. Promessa? Deus tem promessa para derrotado? Não. O que ele disse aqui? Ao que? Vencer. Ao que perder, darei. Não. Então
Então ele não tem promessa para derrotado, ele só tem promessa para vencedor. Aqui ele não está falando quem ganhou o jogo de futebol, a luta do boxe, né? Passou no vestibular, né? Etc. Não é isso. Qual é o sentido? Aí nós vamos para as promessas. A gente volta lá para a primeira. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus fala o quê? O que o Espírito fala para nós? Ah, você vai ganhar um carro. É só fazer a promessa na igreja, é isso? Não. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ler isso aí. O que o Espírito fala? Aponta os pecados. Vamos lá para João capítulo 16, versículo 1. O Espírito de Deus te guia em toda a verdade. Ah, opa! Né? Olha lá. João 16, verso 8. Desde o 7, né? O Espírito Consolador. Todavia vos digo a verdade. João 16, verso 7. Vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. O que é o pecado? Transgressão da lei. 1 João 3,4. Então, mostrar que eu estou no caminho errado. Deus queria que eu obedecesse, eu não estou em obediência. Primeira coisa. Segunda coisa, versículo 9. Versículo 10. Que mais que ele vai nos convencer? Da justiça. Porque vou para meu Pai e não me verei mais. Quando as pessoas olhavam para Jesus, elas já se sentiam condenadas, porque ele era tão puro, tão bom, que eles já viam que eles estavam fora da regra. Quando Jesus não estivesse mais presente, quem faria essa função seria o Espírito de Jesus. Jesus, pelo seu Espírito, convenceria a consciência das pessoas. Tocaria na consciência, falaria, você não está certo, você está errado. É a voz da mãe, né? Por assim dizer, que a gente fala. A voz do pai, né? Isso aí está errado, tem que mudar, assim. Então, ele ia nos convencer da justiça. Olha, a justiça é essa aqui. O certo é isso, não é aquilo. E por fim, verso 11, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Juízo aqui, entenda, é condenação mesmo. Porque ele fala que é o juízo de Satanás. Satanás é o príncipe do mundo. Satanás vai ser avaliado ou já está condenado? Já está condenado. Então, o Espírito também tem a função de incutir na mente de cada um o seguinte: Deus castiga. Tem tanta gente que fala, né? Não, Deus é amor, Deus não castiga. Ele está lutando contra a própria consciência, porque a consciência diz: olha, se você fizer isso, vai ter consequência. Certo? O Espírito convence de 3 coisas, irmãos. Convence do pecado, olha, você não está andando no caminho direito. Por quê? Porque ele convence da justiça. Ó, o caminho certo é aquele ali. E do juízo. Ó, se você não andar, então você vai ser condenado. Talvez a palavra de castigo não seria certa, seria Deus tenta corrigir, né? Olha, eu não vou me retratar aqui, porque a palavra é justamente esse o sentido. É o sentido que é aplicado ao diabo. Deus hoje está corrigindo o diabo? Não. Né? Veja, ele convence do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quer dizer, há o risco de, assim como o diabo foi condenado, você também ser condenado. Por quê? E Deus não é injusto a fazer isso? Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é o seguinte, poxa, Deus abriu a porta da salvação, do céu. Aí se eu virar as costas, eu falo, bom, você não quer entrar no céu? Então a outra porta é a do inferno, só tem 2. Certo? Estou aqui usando uma figura, né? Mas a verdade é essa. Só tem 2 lugares para a gente ir. Então, o Espírito está fazendo esse trabalho. E aí, é o mesmo Espírito que está falando para nós. Quem tem ouvidos, ouça.
Lá em Apocalipse 2:7 e nos demais versos que a gente vai ver, sempre o destinatário da mensagem é a igreja. Quem se diz cristão, quem diz que conhece Jesus. E é interessante, né? Porque a gente ouve tanto essas coisas. Ah, não, todos os caminhos levam a Deus. O que importa é que ele está indo numa igreja, estou muito feliz, meu neto está buscando a Deus, meu filho está buscando a Deus. Ah, é? Não, ele entrou numa igreja. Qual? Ah, não sei, é uma igreja lá. O que importa é que ele está indo. Né? Bom, o Espírito está falando a todos que se dizem igreja de Deus, é o seguinte, você quer ouvir? Então ouça. Deve haver uma vitória. Essa vitória é uma vitória espiritual, porque o Espírito ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então a vitória que nós devemos ter é a vitória sobre o pecado. Construímos todo um raciocínio para chegar aqui. Agora, para ninguém dizer que é a ideia minha, nós vamos ler um texto que fala exatamente isso. Tá? 1 João, capítulo 5. Versículos 3 e 4. 1 João, capítulo 5, versículos 3 e 4. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que tipo de vitória nós temos de ter então? Obedecer os mandamentos. Quando Jesus encontra uma pessoa na caminhada da vida, como é que essa pessoa está? Será que ela está em obediência? Não. Ela está na desobediência. E aí é quando o Espírito de Deus vai trabalhar na mente daquela pessoa. E vai trabalhar em que sentido? Convertê-la. E a conversão é mudança de direção. É mudar do caminho da desobediência para o caminho da obediência. E aí, para isso acontecer, vai haver uma luta interna. Que luta é essa que vai ocorrer? Está lá em Romanos, capítulo 8. Versículos 6 e 7. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então existe um conflito interno. A pessoa estava inclinada a fazer o que ela queria. Só que daí o Espírito de Deus vem e começa a bater, né? Olha, o caminho da felicidade é outro. O caminho da paz com Deus é esse aqui. É de obediência aos 10 mandamentos. Ah, mas não. Ah, mas isso, mas aquilo. Olha, mas o caminho da felicidade é esse. A voz do Espírito nunca muda. O ser humano pode mudar, mas a voz do Espírito de Cristo não vai mudar. Agora, se ela não for ouvida durante muito tempo, ela pode silenciar. Não é verdade? Certa vez Elias estava no Monte Sinai, lá na caverna, e passou um fogo devastador, né? Deus não estava no fogo. Depois um vento que até jogava as pedras. Disse um vento de furacão. Deus não estava no vento. Deus estava na voz mansa e suave. Essa é a mesma voz que fala a nossa consciência. Então Deus é amor quando nos adverte? É, porque só pelo tom você já percebe, né? Só que essa mesma voz doce não muda o tom da prosa, por assim dizer. Ela continua dizendo: ao que vencer, darei.
Agora nós vamos para as promessas. Aquele que vencer o pecado, o que ele vai receber? Apocalipse 2, versículo 7. A primeira coisa, notem que as promessas parecem até ter uma determinada ordem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que significa comer da árvore da vida? Significa ter vida eterna. Porque era a árvore que preservava a vida. Adão e Eva, quando pecaram, perderam o acesso à árvore. Então, a primeira bênção, a bênção da qual todos os salvos participarão, inclusive o ladrão na cruz, aquele que foi salvo na última hora, vai ser essa: participar da árvore da vida. Não sem causa, é a promessa dada ao que vencer para a primeira igreja. É a primeira promessa às igrejas, aqui no Apocalipse, né? Depois, na mesma linha, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Tem muita gente que pergunta: fulano está salvo? Fulano está perdido? Bom, a nós não compete julgar a ninguém. Mas nós devemos julgar a nós mesmos. Ou seja, nos autoavaliar. Eu estou no caminho ou não estou no caminho? Eu estou no caminho se eu estou vencendo. Ao que vencer, diz a Bíblia. Ao que vencer, esse escapará da segunda morte. Esse comerá da árvore da vida. Eu estou vencendo ou eu não estou vencendo? Deus me falou o que Ele quer que eu faça. Eu estou fazendo ou não estou fazendo? Eu estou indo para Nínive como Jonas? Ou estou indo para Tarsis como ele foi da primeira vez? Né? Já pensou se Jonas morresse indo para Tarsis? Ainda bem que Deus foi misericordioso e mandou o peixe engolir ele. Certo? Então, ao que vencer. Apocalipse 2 ainda, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ora, essa promessa, ela envolve não só a ideia do ladrão na cruz. O ladrão na cruz não tinha mais nada a esperar dessa vida, né? Estava lá com a mão pregada, tinha poucas horas ou dias de vida. Na verdade, horas, né? Porque naquele dia mesmo quebraram as pernas dos ladrões para eles morrerem antes do sábado e os judeus poderem comemorar a Páscoa. Então o ladrão estava lá, agonizando, estava acabando a sua vida, e ele confessou o Senhor Jesus e venceu. Todo mundo tem que vencer. Até o ladrão na cruz vai ter que entrar como vencedor. Tem gente que fala: não, tá vendo? Ó, a pessoa pode ter feito o que for pro diabo, a vida inteira serviu o diabo, mas na última hora tá lá no leito de morte, né? Deus falou: aceita Jesus. Ah, ele aceitou, morreu salvo. Ô, irmãos, que doutrina é essa? Ele venceu o que nesse caso? O que ele venceu? Irmãos, a gente forma o caráter durante uma vida inteira, né? Aí chega lá, no último momento, nada. Não, irmãos, a pessoa que está salva, ela está salva não é porque naquele momento ela disse que aceitou Jesus. É porque antes daquele último momento, o Espírito já estava trabalhando e aquela pessoa já vinha confessando, pedindo perdão pelos seus pecados, vinha tentando, vinha labutando, independente de escorregar ou não, né? Mas ela vinha lutando. Você entende? Aí você vê evidências, ao que vencer. O ladrão na cruz, creiam-me, não pode ser visto como uma pessoa de que, ah não, só para eu não ir para o inferno, Senhor, te aceito hoje. Não foi assim. Não foi assim. Né? O que acontece? Uma pessoa com que o Espírito de Deus já estava trabalhando. E eu vi várias evidências até de pessoas que a gente conheceu aqui, né? Que o Espírito vinha trabalhando pouco tempo antes de falecer, aí faleceu, né? E amém. Temos esperança de vê-los lá no céu. Agora, para a maioria das pessoas, o encontro com Jesus ocorre bem antes da morte, bem antes do momento da morte.
E aí importa que elas andem com Deus. E é a respeito disso que essa promessa do versículo 17 se refere. Porque diz assim: ao que vencer, eu vou dar a comer do maná escondido. O pão na Bíblia significa a palavra. Jesus se autocomparou ao maná que veio do céu. Vejam lá em João capítulo 6. Podem marcar aqui, a gente vai voltar. João capítulo 6. Versículos 31 até 35. 31, os judeus disseram: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E em João capítulo 1, versículo 14, o que a Bíblia diz? Aliás, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. No versículo 14, e o Verbo se fez carne. Então Jesus é a palavra. Quando Deus fala que vai nos dar do maná escondido, sabe o que é? A revelação da Bíblia. Entender as verdades da Bíblia. Na medida em que a gente aceita Jesus e anda com Ele, as verdades da Bíblia vão ser esclarecidas para nós. Ah, eu não consigo entender. Deus vai te guiar até alguém que entende e vai poder te ensinar. Ah, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, mas se agora você começar a ler, Deus vai te mostrar coisas na palavra. E diz mais, que Ele vai dar uma pedrinha com um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Por meio dessa figura de linguagem, que também pode ser real, porque não Deus dar uma pedra efetiva quando estivermos lá, não vou entrar no mérito aqui, mas isso aqui nos mostra uma coisa: nós vamos ter um novo caráter. O nome na Bíblia tem a ver com caráter. O exemplo clássico é Jacó, né? Jacó significa enganador. Já nasceu pegando no calcanhar do irmão, né? E depois, mais tarde, enganou o pai para obter a bênção da primogenitura. Quando venceu esse pecado, Jesus mudou o seu nome para Israel, que significa vencedor. Por isso a Bíblia usa o nome Israel até hoje. Tem muita gente que aplica mal. Fala que não, porque a nação de Israel nos últimos dias. Não, Israel representa aquele que venceu. Você venceu as batalhas espirituais, então as promessas relativas a Israel para os tempos do fim são dedicadas e dadas a você. Porque as promessas são para Israel, são para aquele que venceu, o vencedor. Nessa linha, nós damos sequência em Apocalipse 2, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, é interessante isso, né? Na medida em que nós vamos avançando nas promessas das igrejas, nós vamos nos referindo a pessoas que têm uma experiência mais vasta com Deus, uma experiência mais longa, mais profunda. Por quê? Nesta promessa aqui, que já é a quarta, a Bíblia não fala só de andar com Deus, ela fala de vencer e guardar as obras de Deus. Então houve tempo para que houvesse mudança na vida. Essa mudança foi percebida e essa mudança serviu de testemunho para outros. Outros viram. E aí ele disse: se você vencer e guardar até o fim as minhas obras, permanecer no caminho, então eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso tem a ver com recompensa no céu. Aquele que permanecer fiel,
Lembra da parábola das 10 minas, né? Ah, Senhor, a tua mina rendeu 10. Daí ele fala, muito bem, servo bom e fiel. Terás autoridade sobre 10 cidades. Assim como hoje aqui tem prefeito, tem governador e tem tudo, lá no céu vai ter também. E na nova terra também vai ter. Quem sabe você vai ser um prefeito na nova terra? Não sei, né? Depende da tua vida com Deus. Depende de perseverar com Ele. Sabe por quê? Aqui, prefeito é aquele que tem mais dinheiro para bancar a campanha, né? Dá mais cesta básica e tal, consegue ser eleito. Lá no céu não é assim. Lá no céu é por caráter. Quem esteve mais dedicado a servir os outros está mais preparado para uma posição de governo. Certo? Porque se ele estiver no governo, ele vai abençoar os liderados. Agora, se botar um egoísta lá, vai dar um problema que a gente já tem aqui hoje, né? Então, meus queridos irmãos, toda a vitória que nós temos aqui, toda a abnegação que a gente desenvolve, ela traz um peso eterno de glória excelente. É um cargo que nunca vai ser tirado e não vai durar só 4 anos. Né? Aqui só dura 4, a glória da pessoa. Então, Deus dará autoridade sobre as nações e com vara de ferro. Quando fala ferro, o ferro na Bíblia tem pelo menos 2 conotações. Quando aplicado aos inimigos de Deus, mostra a dureza e a crueldade que eles usam para com os inimigos. Exemplo, o Império Romano, usado lá nos dentes de ferro daquele animal terrível, né? Ou mesmo o papado, enfim. A Inquisição, cruzadas. Agora, aplicado a Jesus e ao povo de Deus, ele representa algo que não pode ser dobrado. A justiça. A vara da justiça. E a vara da justiça é a vara de Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que Cristo vai reger as nações com cetro de ferro. Capítulo 12, versículo 1. Falando do nascimento dele. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Em primeiro lugar, esse verso refere-se a Cristo, a Jesus. Depois, a igreja, aos vitoriosos, né? Então, meus queridos irmãos, vocês que já estão um tempo na caminhada, na luta, a luta não é em vão, né? Pode haver dificuldades, verdade. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Mais uma vez, e ele aí, para fechar o ponto, em Apocalipse 2, verso 28, ele diz o seguinte: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem é que é a estrela da manhã? O próprio Jesus. Ele diz em Apocalipse: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Para quem quiser anotar, está em Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, sou, entre outras coisas, a resplandecente estrela da manhã. Isso quer dizer o seguinte: essas pessoas vão ter uma posição de destaque no reino de Deus, não é de graça, é pela graça de Deus, com certeza, mas é porque elas desenvolveram um caráter como o de Jesus. Por isso que é dito: eu dar-lhe-ei a estrela da manhã. Dar a estrela da manhã quer dizer dar a cada um de nós um caráter como o de Jesus. Ninguém vai reclamar de Jesus ser o soberano do universo, não é verdade? Por quê? Porque ele é bom, porque ele pensa no bem das criaturas. Portanto, ninguém vai reclamar do prefeito, do governador da sua província, lá na Nova Terra, porque também serão pessoas com um caráter digno. Amém? Avançando, quinta igreja, Apocalipse 3, versículo 25. Isso aqui já tem a ver. Capítulo 3, versículo 5. Vamos lá. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de nenhuma maneira riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, essa promessa fala muito com o povo da época do juízo. Por quê?
Ele diz aqui: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus vai julgar os crentes. Há quem não acredite, mas a verdade é essa. Jesus vai julgar. E quando ele estiver julgando, ele pode ou confessar o nome e dizer: por este eu morri, ou pode dizer: risque o nome dele do livro da vida. Mas ele falou que quem vencer, mais uma vez, é para quem vencer, o nome permanecerá no livro da vida, não será riscado. E Jesus confessará o nome dele diante do Pai e diante dos anjos. Olha, por esse eu morri. E essa pessoa será reconhecida como um candidato a habitar o céu. Nós devemos não perder de vista o fato de que vivemos no tempo do juízo, em especial do juízo dos vivos. E nós já estudamos sobre o juízo dos vivos. Como é que ele se processa? O céu vai dizer amém para as nossas escolhas. Quais estão sendo as nossas escolhas? Nós estamos escolhendo do lado de Deus? Então nós estamos confirmando a nossa presença no céu. Agora, se nós deixarmos de escolher o lado de Deus e começarmos a escolher o lado do eu, então nós estamos autorriscando, por assim dizer, a nossa presença do céu. Nós estamos nos deletando de lá. Tudo nesse particular depende da nossa escolha. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito, o Espírito já está intercedendo em nossa mente, em nosso coração. Agora compete a nós deixar Deus nos levar. Sexta Igreja, capítulo 3, versículo 12. Note que na medida que a gente vai chegando para as últimas igrejas, as promessas vão sendo mais específicas para aqueles que vivem nas últimas gerações. Nós sabemos que o juízo de Deus começou em 1844, pelos mortos. E o dos vivos começou em 2001. E nós já estamos aqui nesse contexto. Vamos ler, portanto, a promessa da sexta igreja. A quem vencer, verso 12, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Só uma pequena retificação, né? O juízo começou anterior a 2001, para as pessoas que tinham o conhecimento, porque ele chega quando vem o conhecimento. Mas de forma generalizada na igreja é inegável que foi a partir de 2001. Falo porque senão daqui a pouco vai ter questionamento no canal. Aqui diz: a quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus. E também terá o nome de Deus na testa. Ora, o vencedor da sexta igreja vai ter o nome de Deus na testa. Quem serão esses? Apocalipse 14, versículo 1. Diz o seguinte: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Os 144.000 que serão trasladados sem ver a morte. Deus disse: é o que vencer. Quem vencer chegará lá. Tem muita gente que fala: eu acho que eu não vou conseguir. Irmãos, isso não compete a nós. Ninguém conseguiria vencer nenhum pecado se não fosse o auxílio do Senhor Jesus. Então o que está em pauta não é a nossa força, mas é a nossa submissão. A submissão, a entrega à vontade do Senhor. Se nós nos submetermos a Ele, à disciplina dEle, à guia dEle, à direção dEle, tudo vai dar certo. Mas depende de submissão. E os 144.000 terão memória eterna no céu, porque o nome deles estará escrito onde? No livro da vida. Não só no livro da vida. Eles serão colunas no templo de Deus, lá também. Pense que cada vez que o povo, os remidos, vierem adorar a Deus, o seu nome vai estar lá, imortalizado. Quem somos nós, né, para merecer uma coisa dessa? Nada. Uns pecadores aqui, né? Mas Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia, Ele se comprometeu a fazer isso
por aqueles que se submeterem a Ele. Vale a pena? Para fechar, Apocalipse 3, versículo 21. A promessa para a última igreja. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos ter um conflito severo contra a besta e a sua imagem. Somente a última geração vai saber o que é isso. Nenhuma outra geração, mesmo dentre todos os corajosos que nós conhecemos, que estão aqui imortalizados nas páginas sagradas da Bíblia, os apóstolos de Cristo, Lutero, os mártires da Idade Escura, nenhum deles enfrentou um conflito tão grande quanto aquele que iremos enfrentar em breve. A prova será a máxima já dada a seres humanos, à exceção de Cristo. Mas o galardão também será o maior. Partilhar com Cristo do seu trono. Irmãos, em vista disso, o que me vem à mente é que Deus nos ajude. Amém. Né? Que Deus nos ajude. Que possamos vencer. Né? E ainda bem que não está em nós, mas está nele. Né? Agora compete a nós a escolha, a submissão, a luta contra o eu. Nós precisamos vencer. Irmãos, não é fácil, verdade, não é fácil. Quer dizer, a luta contra o eu é a mais difícil, tanto que o provérbio diz, né, que é mais valioso o homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Mas isso vai nos trazer um grande galardão. E aí o apelo do Senhor para cada um de nós. Quem gostaria de dizer, Senhor, eu quero, me ajude. Amém. Quero chegar lá. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelas promessas feitas. O Senhor realmente é muito misericordioso e maravilhoso nas tuas promessas. Nós é que somos os pecadores e errados. Pedimos que perdoe, Senhor, os nossos pecados, eu os meus também, e que o Senhor possa fazer com que cada um de nós tenha paciência, humildade, submissão à tua guia, à tua direção. Amém. Dê-nos força, a Deus, e valor para vencermos as batalhas contra o eu. E assim, em breve, Senhor, estarmos junto com os demais que também vencerem, comemorando o Senhor no céu, ao lado do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com certeza, Senhor, não daremos glória aos nossos feitos, mas sim daremos glória ao teu santo e poderoso Filho, o Salvador, Senhor Jesus Cristo, e ao Senhor mesmo. Porque é somente pela tua justiça, o teu braço glorioso, que nós podemos ser erguidos da lama onde estamos para a pureza e a justiça que o Senhor projetou para nós. Amém. Pedimos, portanto, a Deus que o Senhor cumpra isso em nossas vidas no dia de hoje e que nos conserve firmes mediante a nossa cooperação até o fim. Amém. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, nós vamos ficando por aqui. Mas antes de encerrarmos a transmissão, queria convidar você para continuar acompanhando as transmissões do canal. Elas ocorrem ao vivo aos sábados. São 2 horários.
15 para as 10 da manhã é a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã, mensagem do culto. E também, em qualquer dia, você encontra os vídeos, esses já gravados, no canal youtube.com/TV Advertência Final. Se Deus te tocou de que esta mensagem é verdadeira, de que esse ministério é dele, e você gostaria de se unir a ele e dar o passo do batismo, ou estudar mais a palavra para se preparar para esse passo, entre em contato conosco no WhatsApp. 55 para quem está fora do Brasil, no Brasil 41 99509 8425. Venha, não perca a oportunidade. Quem sabe hoje é o último dia no qual Deus está te chamando, eu não sei. Né? O futuro a Ele pertence, as nossas vidas estão nas mãos dele. Se é a tua última chance, não perca, venha. Nós vamos fechar os olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Se é teu desejo receber, feche os olhos também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.